Evangelho de Tomé não é fácil de ser datado. Nenhum documento vem escrito, olha, eu fui escrito nos anos 50, eu fui escrito nos anos 70, eu fui escrito no ano 100. Não, pô. Datar um documento é algo dificílimo. Ainda mais uma fonte de ditos. Ó, estas são sentenças, e aí começa. E Jesus disse. Então, um documento desse, nós suspeitamos que isso começou a ser organizado ainda nos anos 50 do século I, a sistematizar palavras que pudessem estar associadas a Jesus. O próprio Paulo, em algumas das suas cartas, ele mostra isso. Ele deixa-nos ver como as suas respectivas comunidades conheciam palavras de Jesus. Olha, não sou eu quem digo, quem disse foi o Senhor. E aí colocava o que o Senhor tinha dito. Essa ideia de se organizar ditos de Jesus, isso começou muito cedo. Então, suspeita-se, e uma suspeita bem consolidada, porque isso está em quê? Isso está em Paulo. Suspeita-se que essa organização de ditos de Jesus começou nos anos 50. Mas observem, uma fonte de ditos de Jesus, por cada um que teve acesso aos textos, ao manuscrito, foi agregando a sua também. Hoje, o Evangelho de Tomé, a gente consegue perceber, até com uma certa facilidade, o que é, de fato, um dito de Jesus antigo, no sentido de ser dessa segunda metade do século I, e o que é, ou que são ditos oriundos do final do século I, quiçá início do século II. Então, a gente consegue perceber até com uma certa tranquilidade. Tomé é uma fonte, é um documento dotado de 114 ditos de Jesus. E eu peguei exatamente o último. Olha como é complicado Tomé, mas olha como ele abre pistas absolutamente fascinantes para que a gente possa entender essas origens do cristianismo. Tomé 114. Então, o dito 114, versículos de 1 a 3. Simão Pedro disse a eles quem? Os discípulos, outros colegas de Pedro. Maria deveria deixar-nos, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus vai replicar isso aí. Mas olha como ele vai replicar. Eu a guiarei para fazer dela homem, de modo que também ela possa tornar-se um espírito vivo, semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se torna homem entrará no reino do céu. Olha que dito é esse. Duas coisas saltam aos olhos. Uma questão de gênero é evidente. É a ideia de que mulheres, enquanto mulheres, não deveriam estar juntas de discípulos, de apóstolos. Segundo, a ideia de que mulheres precisam se tornar homens, pois só assim elas entrarão no reino do céu. É algo um tanto quanto estranho, maluco, mas a gente pode destrinchar um pouco isso aí. Para a galera que gosta muito de Paulo, vocês sabem a minha leitura de Paulo. E a minha leitura, eu sou um cara muito crítico ao material paulino, principalmente porque 15 anos depois, 20 anos depois, Paulo já está negociando com a estrutura imperial romana. Paulo já está tendo uma leitura muito subjetiva em termos do que ele entende ser algo que procede de Deus e algo que não procede de Deus. Então, tem ali algumas questões em Paulo que me incomodam. Mas um ponto é preciso se reconhecer. Paulo, nos anos 50, traz à tona um problema que normalmente eu e você não pensamos. A participação de mulheres no reino de Deus. Isso é, no movimento de Jesus sem Jesus. Parece que isso nunca foi plenamente discutido, nunca foi plenamente posto. Claro que como Jesus, todos os dias, ele é relido para continuar sendo Jesus, as nossas leituras do século XXI, dependendo se são conservadoras ou mais progressistas, essas leituras vão projetar quem seria Jesus. E a partir dessas leituras contemporâneas, eu ilumino um texto passado, um texto antigo. Então, Jesus, toda hora, é recriado. Mas Paulo, apesar de todos os sinões, e apesar de não questionar um império romano absolutamente masculinizado, hierarquizado, onde homens e mulheres não eram iguais, ao menos
2, no âmbito ou no tempo em que homens e mulheres estão dentro da experiência de eclesia, de comunidade, mulheres poderiam ser lideranças. Paulo dá exemplo de algumas dessas mulheres, mesmo não criticando o ambiente que perpassa essas eclesias, essas assembleias, essas reuniões, mesmo não fazendo isso, porque as mulheres e homens gozam de prerrogativas iguais enquanto estão lá dentro, mas quando saem, as desigualdades voltam a acontecer. Mas no espaço da eclesia, da assembleia religiosa, mulheres podem dirigir. Aqui em Tomé, nós temos essa questão sendo explicitada. Simão Pedro representando um olhar marcadamente masculinizado, um olhar de gênero mesmo, está dizendo, nós não sabemos quem é essa Maria. Maria pode ser um modelo de mulher, qualquer Maria. Ele não está dizendo que é Maria Madalena, só está dizendo que é Maria, Miriam. Simão está dizendo, olha, ela não pode estar aqui, porque em termos de pensar liderança, de pensar a presença e a participação de mulheres no seio de uma, entre aspas, igreja, elas não podem estar aqui. Isso aqui é para homens. A liderança é para homens. A resposta de Jesus é desconcertante, mas mesmo sendo desconcertante, não é excludente. Bom, eu a guiarei para fazer dela homem. Então ele não está dizendo, olha, tem que sair. Então nós vamos torná-las homens para que elas possam entrar no reino dos céus. Tem questões de gênero aí? Está explícito, está evidente, mas esse elogio, esse dito, está claro. Tem um problema que nunca foi claramente apontado e discutido no contexto de século I. Qual é o papel das mulheres no movimento de Jesus sem Jesus, considerando o Império Romano marcadamente hierarquizado, um Império Romano marcadamente masculinizado, com violentas pressões falocráticas para colocar a mulher num plano de inferioridade. Essa fala de Tomé, ela tem desdobramentos. Olha só, Clemente de Alexandria, um autor cristão, final do século II, em Excertos de Teodoto, 79, o que esse cara diz? Na medida, então, que a semente ainda está informe, dizem tratar-se de um filho de mulher, mas quando está formada, foi transformada em homem e se torna filho do noivo. Não é mais fraca, sujeita às forças cósmicas, visíveis e invisíveis, mas tendo se tornado homem, torna-se um fruto macho. Essa coisa que parece misteriosa está discutindo o papel ou as relações entre homem e mulher dentro de uma, entre aspas, igreja. Qual o papel de cada um aí? As mulheres podem estar ensinando, profetizando? Podem. Primeiro Apocalipse de Tiago, século II, no capítulo 41, passos de 5 a 19. O perceptível tem ascendido ao imperceptível, e o elemento feminino tem se elevado a este elemento masculino. Olha, temas que não estão de forma alguma variando. Mais um. Zostrianos, do grupo dos valentinianos, século II. Não se batizem a si próprios com a morte, nem se entreguem nas mãos daqueles que são inferiores a vocês, em vez de aqueles que são melhores. Fujam da loucura e dos laços da feminilidade e escolham para vocês a salvação da masculinidade. Vocês não vieram para sofrer, mas vieram para escapar da prisão. Em suma, nós encontramos naquele elogio, ou melhor, naquele dito lá, 114, 1 a 3, um ponto que nunca ficou claro. E eu que estudei Maria Madalena ao longo dos séculos 1, 2, 3, 4 e 5, até chegar à condição de Gregório Magno, numa homilia do final do século VI, rotulá-la como prostituta arrependida, exatamente pelo protagonismo que lhe foi dada por João, lá no capítulo 20, a única mulher, não é a única mulher, é a única pessoa que testemunhou o Jesus ressuscitado. Ela pensando se tratar de um jardineiro, e no fundo era Jesus ressuscitado. Isso, né, é algo extremamente
extremamente interessante, porque parece mesmo sugerir que mulheres gozavam de um protagonismo no material, não é, joanino, no evangelho atribuído a João. Então, essas tensões apresentadas lá por Tomé e de mulheres que precisam virar homens, isso precisa ser estudado, isso precisa ser analisado. À luz das discussões de gênero, precisam ser pensadas e precisam abrir em termos de pesquisa para se entender no movimento de Jesus, sem Jesus, portanto, primeiro século ainda, qual o papel que o material, por exemplo, neotestamentário, datado do século I, destina às mulheres. Que papel é esse? Se tem protagonismo ou não aí?